Hora de resolver exercícios, venham comigo. Aqui, Fundatec 2024. Ó. Entre os transtornos funcionais específicos que causam prejuízos no processo de aprendizagem estão: a dislexia é um transtorno? É. A disgrafia é um transtorno? É também. A descalculia é um transtorno? É. E a desortografia? Também, ok? Então, aqueles problemas que nós vimos na dislexia, as trocas que a pessoa faz e tudo mais na leitura, elas podem acontecer na escrita também, o que configura a desortografia, ok? Então, quando muda letras, inverte, de repente, letras, eh, existem N possibilidades, né? Então, os erros cometidos na leitura podem ser cometidos na escrita também, configurando a desortografia. Então, aqui são todas, letra E. Sobre os distúrbios e transtornos de aprendizagem, enumere o distúrbio, a sua definição. Então, aqui, ó, podem fazer confusões com as sílabas e trocar letras que se parecem sonoramente. Então, vejam, ó, podem fazer confusões com sílabas e trocar letras que se parecem sonoramente. P com B, né? D com T, essas trocas que são as mais comuns. Isso aqui é desortografia. Então, você já pode complementar no seu material. A desortografia se caracteriza por esse comportamento aí, que é o comportamento que o disléxico faz na leitura. Problemas para escrever letras e números. Tá? Então, aqui, problemas para escrever letras e números. Vejam que o problema está na escrita de modo geral, né? Então, é a disgrafia, 3. Aqui, ó. Dificuldade com operações matemáticas, descalculia. Distúrbio ou transtorno de aprendizagem na área de leitura, escrita e soletração. É um distúrbio bem amplo aqui, que é dislexia. Então, ficou 4, 3, 2 e 1 é letra A. 4, 3, 2 e 1. 3. Podemos agrupar em 3 grandes categorias os transtornos de aprendizagem que afetam mais diretamente as atividades escolares, tais como leitura, capacidade de raciocínio abstrato e lógico e expressão escrita. Transtornos de aprendizagem, abordagem neurobiológica e multidisciplinar, ou seja, o livro que nós estudamos. Como esse livro, gente, é um livro recente até e ele não aparece muito em provas, tem questões aqui que nós vamos resolver que são questões sobre transtornos que têm relação com o livro. E tem questão que é do livro, tá bom? Para a gente ter oportunidade de resolver exercícios. Tomando essa categorização como referência, numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as 3 categorias de transtornos às suas respectivas manifestações. Então, tem transtorno de leitura, transtornos da matemática e transtornos da escrita. Nós vimos isso numa tabelinha, não é? Transtorno de leitura, gente. Quais podem entrar aqui no caso da leitura? No caso da leitura, leitura é letra L, né? Letra L. Então, seria dislexia. Transtorno de leitura é a dislexia. Não vejo o outro aqui, tá? Ah, Vinícius, eu tenho certeza que L é dislexia. Beleza, aí você já vem e elimina tudo aqui, ó. Ó, o L tem que estar na segunda, fica só a C e a D. Aí a primeira já tem um E ali, né? O E já está garantido ali, ó. Então, a disgrafia é transtorno da escrita. Beleza. A desortografia é um transtorno da escrita também. E a descalculia é um transtorno da matemática. Então, ficou E-L-E-M. Ellen, com M. Ellen. Letra D. O papel do pedagogo é de grande importância frente aos transtornos específicos de aprendizagem, porque, após o diagnóstico, é de extrema importância o apoio e a orientação pedagógica aos professores e à família para que possam auxiliar diretamente na melhora do processo de aprendizagem do aluno.
De acordo com os distúrbios de aprendizagem apresentados pelos alunos, assinale verdadeiro ou falso. O disléxico é aquele que apresenta baixo desempenho na leitura e problemas de decodificação e de ortografia, certo? Essas informações que nós vamos ver aqui nas questões, que nós estamos vendo nas questões, todas elas são importantes, tá? Você pode complementar isso no seu material. O aluno com dificuldade na escrita de números e de compreensão de sequência numérica possui descalculia. Muito bem. Então, correto. O aluno com disgrafia poderá apresentar dificuldade em grafar, produzir textos e em questões também ortográficas. Verdade. O transtorno do comportamento é característico do aluno disléxico. Ó, o transtorno do comportamento é característico do aluno disléxico, pois apresenta déficit de atenção. Não, é característico do aluno que tem TDAH, nem sempre o H aparece, né? Mas o déficit de atenção está sempre presente. Então, aqui é falso. O disléxico apresenta inquietação, incapacidade de permanecer sentado, mais uma vez, isso é sintoma de TDAH. E, por fim, o portador de TDAH apresenta dificuldades com mudanças de regras, de tarefas e de ambientes. Sim, verdade. Então, só essas duas aqui que ficaram como falsas. Letra A, né? Letra A, que é as duas falsas. Beleza. Então, mais uma vez, pega essas informações e complementa aí. Analise as afirmativas a seguir sobre as dificuldades de aprendizagem, coloque verdadeiro ou falso. Posteriormente, assinale a alternativa. Descalculia é a dificuldade para cálculos e números, de um modo geral. Descalculia é a dificuldade para cálculos e números, vírgula, tá. De um modo geral, os portadores não identificam os sinais das 4 operações e não sabem usá-los, tá? Então, assim, ó, cálculos de números aqui, dificuldade para cálculos de números, nós estamos falando do quê? De habilidades dentro da aritmética, né? Então, a criança tem dificuldade de resolver contas de mais, de menos, de multiplicação. Então, aqui é verdadeiro. Disgrafia, dificuldade na emissão da fala. Vejam, ó, disgrafia, dificuldade na escrita, para grafar palavras, escrever textos. Dislexia, dificuldade que aparece na leitura, impedindo o aluno de ser fluente, pois faz trocas ou omissões de letras, inverte sílabas, apresenta leitura lenta e dá pulos de linhas ao ler um texto. Muito bem. Então, aqui, correto também. Desortografia, dificuldade na linguagem escrita e também pode aparecer como consequência da dislexia. As principais características são troca de grafemas, percepção e compreensão de sinais de pontuações e acentuação. Beleza, que está certo também. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E alternativa E. 6. Aqui tem um texto da Consulplan. E aqui tem um outro texto. Aqui diz assim: em Os Idiomas do Aprendente, de Alicia Fernandes, encontra-se a diferença entre fracasso escolar e dificuldade de aprendizagem. A autora define dificuldades de aprendizagem como uma situação que provém de causas que se referem à estrutura individual da criança, tornando-se necessária uma intervenção psicopedagógica mais direcionada. Considerando as dificuldades de aprendizagem, dentre elas a dislexia, gente, aqui, ó, vejam, isso não é apropriado, tá? A banca trouxe um texto com um termo errado aqui. A dislexia não é uma dificuldade de aprendizagem, a dislexia é um transtorno de aprendizagem, ok? Então, assim, a própria banca já traz uma palavra errada aqui, uma classificação errada, uma conceitualização errada, né?
Então, dentre elas, a dislexia, disgrafia, desortografia, descalculia, dislalia e o TDAH, e que elas ocorrem com mais frequência nas salas de aula. Analise a imagem a seguir de um aluno de 9 anos do terceiro ano do ensino fundamental. Então, ó, por exemplo, você pega essa palavra aqui, ó, ele escreveu em vez de jardim, ele colocou chardim, tá? Ó, de chugar a bola, ó, em vez de falar de jogar a bola. Ele está trocando o J aqui por CH. Encontra os amigos, ou encontra, como que escreveu, separando, né? Os amigos e juntos. Então, tá aqui. Qual será o problema? Vamos ver o que as questões nos dão aqui de possibilidades, né? Então, será dislalia, dislexia, disgrafia ou desortografia? Aqui, muita gente pode achar que é disgrafia. Por quê? Porque a criança, ela ao escrever, né, ela tem dificuldade para escrever. Só que, na verdade, o que acontece? Ela troca letras. Então, imagina o seguinte, a criança vai ler, ela troca as letras na hora de ler. Consequentemente, ela troca letras na hora de escrever, né? Então, o que ela apresenta aqui, na verdade, é uma dislexia, que provavelmente gera como consequência também uma disgrafia, né? Mas ela tem como base aqui uma dislexia. Então, a resposta é a letra B. 7. Mais uma vez, relacionar colunas. É a dificuldade na linguagem escrita correta das palavras, apresenta troca de grafemas, desmotivação para escrever, aglutinação ou separação indevida de palavras, falta de pontuação e acentuação. Então, é impressionante por quê? Porque a disgrafia, dislexia, desortografia, elas estão muito próximas, né? Até mesmo até essa questão, de repente, ela pode ser. Porque nessa escrita aqui tem tudo isso, ó. Tem tudo isso. Como elas estão juntas, a gente tem que partir de uma base. A base de tudo é a dislexia. Tá? Tudo começa com a dislexia. Só que assim, colocar dislexia, disgrafia e desortografia tudo junto acaba gerando uma dificuldade muito grande. De repente podemos até contestar esse gabarito, né? E é o que acontece aqui, ó. Então, dificuldade na linguagem escrita, né, como diz aí, a dificuldade na linguagem escrita correta das palavras. Então, talvez falando de dificuldade, peraí, deixa eu mudar aqui. Talvez falando de dificuldade aqui, ó, correta das palavras, já dê para a gente ter um pouquinho mais de certeza, né? A falta de pontuação e acentuação, que seria o quê? Desortografia. Mas eu vou deixar aqui no cantinho, porque cada questão é uma história, pessoal. De repente faltou informação num outro ali, a gente precisa fazer né, associar novamente. Então, cada questão é uma história. É a dificuldade nos cálculos. Aqui não tem problema, né? Então, dificuldade nos cálculos é descalculia, não tem erro. É a dificuldade na emissão da fala. Apresenta pronúncia inadequada das palavras. Aqui também não tem dificuldade, porque da fala é dislalia. Então, dificuldade para falar é dislalia. Trocas de fonemas, sons errados, né? É a dificuldade na escrita, está associada a letras mal traçadas e ilegíveis. Aqui deixa, quando fala letra ilegível, aí está muito caracterizada a disgrafia. Por que eu falei que a outra questão é confusa? Porque na outra questão aqui, ó, ele tem tudo, tem dislexia, tem a desortografia e tem a disgrafia, porque a letra é muito ilegível, né? A letra também é muito ilegível, ó. Então, assim, tem tudo aqui. Por isso que essa questão ficou um pouco complexa. Agora, aqui não, ó, letra mal traçada e ilegível é o quê? É disgrafia. Então, aqui eu acho que a gente é mais tranquilo. É dificuldade na leitura, dislexia, tá? Então, aqui, ó, devido trocas ou omissões de letras, inversão de sílabas ou leitura lenta. Então, aqui, realmente é 5 e a dislexia 2, né? Então, ficou 5
4132, 54132. Qual que é? Aqui, 54132 é a C. E olha, pessoal, vou falar para vocês. Eu aqui, ó, vou colocar um ponto de interrogação, tá? Porque vou contestar o gabarito. Eu não tinha parado para pensar tanto, porque eu vi a dislexia. Aliás, quando eu respondi a primeira vez essa questão, eu coloquei dislexia também, porque tendo dislexia, desortografia e disgrafia, eu coloquei a dislexia na base dos outros problemas. Mas para mim parece que fica muito clara a desortografia aqui agora, nessa questão 6, tá? Então, apesar do gabarito ter dado B, eu contestaria essa resposta aqui, trazendo desortografia. Essa questão 7, tranquilo, ficou a letra C. Questão 8. De acordo com o Manual sobre Transtornos de Aprendizagem organizado pelas autoras aqui, Nilra Rota, Lígia, esse nome é difícil, né? Weiler, sei lá, e Rudimar dos Santos Resgo, o diagnóstico isolado de TDAH nem sempre é suficiente para o planejamento do manejo terapêutico, uma vez que crianças com TDAH geralmente têm outras comorbidades clínicas e ou psicológicas tão ou mais importantes que o transtorno em relação à sua expressão clínica e terapêutica. Pode apresentar transtornos de comportamento, como o TOD, por exemplo, pode apresentar dislexia, então realmente pode apresentar outras comorbidades. Considerando as comorbidades que podem estar associadas ao TDAH, analise. Então aqui, ó, transtorno de aprendizagem? Sim. Transtorno de conduta? Sim. Enurese? Sim. Abuso de substâncias? Sim, todas elas, ok? Todas elas. Então, no nosso material aí a gente tem, né, como comorbidades todas essas que estão indicadas aqui. Então, letra D. 1, 2, 3 e 4. Com base no Manual sobre Transtornos de Aprendizagem, podemos subdividir a dislexia em 3 categorias, pessoal. Então, lembra que nós vimos na tabelinha as 3 categorias? Então, tem lá a dislexia disfonética, a diseidética e a mista. A gente vai ter que enumerar. Quando a criança lê de forma muito lenta, decompondo a palavra em suas partes por ter dificuldade de ler globalmente. Assim como a leitura, também a escrita é pobre, ó, tá vendo como a dislexia, ela também vai interferir na escrita? Os erros mais frequentes na escrita são as inversões e as falhas na acentuação, tá? Mas existem outros erros também que vão interferir na escrita. Agora, no caso aqui, que tipo de dislexia que é essa? É a diseidética, tá? Essa aqui, ó, diseidética, número 2. Quando a criança tem dificuldade para ler palavras desconhecidas, começa a ler e em seguida passa a adivinhar algumas palavras, comete erros na leitura e na escrita, do tipo inversões, omissões ou agregação de fonemas ou de sílabas. Vamos ver como que está aqui. Disfonética. Espera aí, deixa eu dar mais uma olhada. Ocorrem alterações associadas para ler globalmente, ó. Então, isso aqui é um ponto importante para nós, ó. Ocorrem alterações associadas para ler globalmente e na leitura de palavras desconhecidas em diferentes combinações e intensidades. A leitura costuma ser ainda mais difícil e ocorrem dificuldades tanto na leitura como na escrita. Essa aqui é a mista, tá? Porque dificuldade na leitura e na escrita, alterações associadas a ler globalmente e na leitura de palavras desconhecidas. Então, tem as duas dificuldades, ó, em diferentes combinações e intensidades. Então, aqui é a 3 e aqui é a 1. Isso aqui, gente, tem que dar uma boa memorizada, né? A gente se apega a trechos, palavras, né? Então, quando a criança lê de forma muito lenta, eu vou lembrar que é o quê? Que é a diseidética, né? Começa dessa forma. Quando a criança tem dificuldade para ler palavras desconhecidas, né? Então já vou colocar lá que seria
fonética. Então, você já cria um esqueminha aí, associa palavras para, se cair uma questão parecida com essa, você rapidamente fazer as associações e acertar. 2, 1, 3 ficou. Letra A. 2, 1, 3. E por fim, a questão 10. As dificuldades de aprendizagem abrangem vários fatores, uma vez que envolvem a complexidade do ser humano, estando associada para além dos fatores neurológicos, abarcando também os fatores psicológicos, biológicos e ambientais. Ó, aqui está falando de dificuldades de aprendizagem, tá? Aqui nós não estamos falando de transtorno. Então, a dificuldade de aprendizagem é multifatorial também? Sim, como nós vimos, né? Às vezes ela decorre de problemas da família, problemas sociais, socioeconômicos, problemas de intervenção na escola, de projeto pedagógico na escola. No cotidiano escolar, encontramos uma multiplicidade de alunos com dificuldades de aprendizagem e o psicopedagogo pode intervir de forma significativa na superação destas dificuldades. Quando o aluno é diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, agora já não é só dificuldade, é um transtorno que contribui para o surgimento de dificuldades. E sua aprendizagem encontra-se defasada, o psicopedagogo deve trabalhar de forma a observar algumas das atitudes a seguir. Assinale a incorreta, ou seja, aquela que não faz diferença, né? A falta de concentração e impulsividade do aluno, isso aqui está certo. Então, sim, o psicopedagogo ele vai observar esse tipo de atitude. A organização da rotina e a persistência nas tarefas, com certeza. A baixa tolerância à frustração e ansiedade do aluno, com certeza. A punição dos erros cometidos como falha no desempenho do aluno de maneira crítica e sistemática, que não tem nada a ver. Colaboração e comunicação entre pais, professores e profissionais envolvidos com o aluno. Então, ele vai observar também esse tipo de atitude. A D, que não tem relação. Então, o aluno com TDAH não tem que ser punido, né? Então, como que a gente intervém? Punindo, até ele aprender. Embora isso exista, né, muitas vezes, não é o caminho. Então, essa é que está incorreta, ok? Fechamos, pessoal. Fechamos aqui os nossos estudos. Então, boa revisão, bons estudos, dê continuidade, siga bem focado no seu propósito aí, porque logo, logo você estará fazendo a sua prova, tá? Então, mantenha-se focado, mantenha-se fazendo as revisões e vamos juntos.